Quer dizer, não sei se sai alguém agora. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vossa presença. Em segundo lugar, queria agradecer a presença do meu querido professor Fernando Rosas, que mais uma vez está aqui ao meu lado. É um grande prazer trabalharmos há tanto tempo. E não só estás comigo quando são os teus livros, como quando são os livros dos teus ex-alunos. O Miguel Cardina foi. Tu não foste? Não, pronto. Faz-te conta, mas eu, sim, somos todos alguma. Queria agradecer ao Manuel Loff e ao Miguel Cardina, com quem já temos publicado alguns livros. O último ano passado aqui na Feira do Livro, O Atrito da Memória. E um livro também muito importante, que publicámos há muito tempo, na Margem de Certa Maneira, que foi um livro muito importante nessa altura para o catálogo da editora. Portanto, em primeiro lugar, agradecer aos três. O Manel eu achava mesmo que tinha sido aluno, porque eu conheci na tua tese de mestrado, e foi o Fernando Rosas que nos levou a ver a tua tese de mestrado. Por isso, achava. Mas pronto. Este livro, nos 50 anos do 25 de Abril, nós fizemos produzimos vários livros com diferentes perspectivas. Este tem uma particularidade, é que trata da memória do 25 de Abril. É o primeiro livro, é o primeiro estudo, até porque tem vários autores que se debruça sobre, ao longo destes 50 anos, como é que a Revolução foi sendo recebida pela população. Eu agradeço muito ao Miguel a proposta, é um grande orgulho ser tua editora. Ao Manuel também, bem-vindo à Tinta da China. E passo agora a palavra ao professor Fernando Rosas. Muito obrigado. Então, boa tarde a todas e todos. Esta é a apresentação do livro coordenado pelo Manuel Loff e o Miguel Cardina. Tem como título 25 de Abril, Revolução e Mudança em 50 anos de memória. É editado pela Tinta da China este ano. E é apresentado agora. Conta com as colaborações da Ana Sofia Ferreira, da Elsa Peralta, da Joana Craveiro, do Luís Trindade e da Paula Godinho, que participam com artigos importantes neste trabalho, onde o Loff e o Miguel Cardina também participam e que são coordenadores da obra. Queria começar por enviar aos autores e à editora as minhas saudações pela obra de excelência que é produzida, que foi aqui produzida. Uma obra de análise crítica do tempo presente através do estudo das lutas pela memória, pelas memórias políticas do passado, ou seja, da luta pela hegemonia no tempo presente. O quadro geral em que este livro é produzido deve merecer a consideração dos leitores. Uma crise do sistema do capitalismo neoliberal em impasse prolongado, um confronto crescentemente agudizado pela aliança da direita tradicional, internacionalmente, da direita tradicional com a extrema-direita para impor autoritariamente e violentamente as soluções neoliberais de regressão política, económica, social e cultural que estão na estratégia neoliberal. O perdão sanitário acabou e desenha-se um regime autoritário de tipo novo em vários países, claramente inspirado no
fascismo. Simultaneamente, a preparação acelerada e corrida aos armamentos para uma nova guerra imperial, para uma nova guerra entre imperialismos que radicaliza, militariza os cotidianos e coloca a iminência da guerra e a corrida aos armamentos no centro, praticamente, de toda a atividade política. Em terceiro lugar, a agudização da batalha cultural pela imposição da hegemonia. Ou seja, qual é a visão do mundo que vai prevalecer? Uma batalha pela hegemonia, pelas mundovisões, uma batalha preparatória dos ambientes para qualquer coisa, largamente centrada nos usos políticos da memória. Trata-se de criar um consenso viabilizador de uma nova ordem. A luta pela hegemonia tornou-se assim, talvez, a luta central das sociedades ocidentais. A luta por uma nova ordem. A luta por criar o ambiente propício a uma nova ordem. E a luta por resistir em nome dos valores da democracia ou do socialismo. Mas, quinta observação rápida, também o recrudescimento do pensamento crítico contra-hegemónico. Um pensamento crítico que faz face, mesmo num quadro global de refluxo, de recuo. Este livro é isso mesmo. O pensamento crítico centrado na luta das memórias da Revolução. A questão da memória e dos usos públicos da memória está, portanto, neste livro e em geral, no centro da disputa hegemónica. A memória é uma construção social não unívoca, variável, de acordo com os campos em confronto e de acordo com a evolução histórica das relações de força na sociedade. Esta memória vária faz-me lembrar os heróis elásticos da sociedade portuguesa. Camões. Camões foi o herói republicano no fim do século XIX para combater a monarquia. Transformou-se em herói do Estado Novo e a direita portuguesa quer entronizá-lo como tal outra vez. Jorge Sena chegou a considerar o Camões como o símbolo do pensamento crítico renascentista. Só falta agora pintarem o Camões de laranja. Portanto, a memória do Camões, mas as memórias, é o que este livro trata das revoluções, são memórias conflituais. São memórias dependentes das relações de força, são memórias várias. Para os historiadores, nós sabemos que a memória é a matéria-prima da história, não é a história. Ou seja, a memória como matéria-prima da história tem que ser tratada com os rigores do epistema da disciplina que é a história. E fico muito feliz por este livro e fazer muito bem, exemplarmente, no conjunto dos ensaios que aqui nos propõe. Este livro é uma revisitação crítica das memórias do 25 de Abril, da Revolução, das suas conquistas, do seu cotidiano, da memória coletiva e da descolonização, através dos textos de Manuel Loff, Miguel Cardina, Elsa Peralta, Joana Carveiro, Luís Trindade, Paula Godinho, Ana Sofia Ferreira.
Não sei se é um livro de história clássica. Era preciso primeiro saber o que é a história clássica. Mas é, sem dúvida, um livro sobre a história da memória da Revolução. É um livro sobre a história da memória da Revolução. Como evoluiu, que conjunturas, que épocas históricas condicionaram cada uma a seu modo as memórias construídas da Revolução, as memórias pró-Revolução e as memórias da Contra-Revolução. É um livro sobre a história da memória da Revolução, do colonialismo e da descolonização em Portugal, que cruza evocações políticas, evocações pessoais, evocações sociais, processos de participação coletiva, incompletudes do trabalho revolucionário, conquistas, as que se fizeram e as que se foram. E, portanto, o conjunto destes trabalhos torna esta obra uma obra absolutamente incontornável a quem quer estudar a Revolução e a memória da Revolução. Queria incidir um pouco mais sobre o livro, agora em concreto. Uma das evidências inovadoras que o livro revela é que a Contra-Revolução é uma coisa séria e antiga ideologicamente. Ou seja, revela a força ideológica e política da Contra-Revolução, a força persistente e reconstrutiva ideologicamente das memórias e dos velhos discursos contra-revolucionários ao longo de 50 anos. É preciso dizer que é uma revolução, há um ser e um não ser na Revolução de Abril. É uma revolução que parou em Rio Maior. E grande parte do interior rural é norte do Tejo. Ou seja, é uma revolução cujos efeitos e conquistas se produziram em grande parte regionalmente na metade sul do país, no sul do Tejo e em alguns centros urbanos do norte. E, portanto, pode-se discutir se é uma revolução socialista, dando a entender neste caso se é uma revolução acabada que toma o poder para a construção do socialismo, ou se é uma revolução na ordem do dia, que avançou em Lisboa, no sul do Tejo, mas só pontualmente no norte, com as ocupações, coletivizações de terras, nacionalizações, órgãos da vontade popular no sul, mas com limites e contra-ataques fortíssimos a norte do Tejo. Uma revolução socialista ou uma revolução que estava na ordem do dia e que foi realizada parcialmente no país. Após a combinação política entre a revolução e a luta anticolonial, outro tema muito bem tratado neste livro, durante o processo revolucionário, os autores assinalam que a partir de 1976 há uma espécie de longo pacto de esquecimento acerca da questão colonial. Uma secundarização, uma longa secundarização da questão da violência colonial pós-76. Em grande parte tendo como contexto o novo equilíbrio de forças criado após 1976, em que o centro-direita e a direita se vão entregar a um processo
a um processo intenso de revisão e crítica da Revolução e do processo de descolonização. E, portanto, há uma espécie de substituição progressiva, incluindo oficiosa, da memória da Revolução ligada à luta anticolonial pelo discurso luso-tropicalista, hoje elemento central do discurso emergente da extrema-direita. A esquerda dir-se-ia que ao longo desse período, esse vinténio onde o cavaquismo se afirma entre 85 e 95, dir-se-ia que perde a capacidade para defender a conjugação da Revolução com a colonização e com a violência da colonização. Pode haver várias razões. Uma oposição antifascista clássica, esta aqui é clássica, que chegou tardiamente ao anticolonialismo, e isso reflete-se na própria forma como trata depois do 25 de Abril. O duplo caráter dos militares no MFA, simultaneamente fautores da guerra colonial e fautores da libertação do país da ditadura, e o que se passa é que se instala uma hegemonia da memória reacionária no pós-Constituição de 76, acompanhada da patologização da Revolução, que é muito bem tratada aqui no livro, vai da patologização, ou seja, a Revolução como uma coisa de loucos, de destravado, de gente sentido, e vai dessa análise que o cavaquismo desenvolve até à presente situação de ajuste de contas. Vai-se da loucura da Revolução e da irresponsabilidade da descolonização, que sobretudo na década do cavaquismo se constrói, ao ajuste de contas dos últimos 15 anos. Chega no Parlamento, com a iniciativa liberal, viragem à direita no país e na Europa, e ajuste de contas, agressões policiais, agressões de grupos neofascistas e agressividade acrescida de tudo o que é crítica da Revolução de descolonização. No entanto, como outra característica, se a Revolução é patológica, estrangeira, economicamente desastrosa, uma sucessão de ditaduras da República, do Estado Novo, do PREC, o elogio ao ato libertador do 25 de novembro e o elogio à própria violência contra-revolucionária. Portanto, 25 de novembro, ato fundador da democracia, não a Revolução. Tudo isto são as características deste ajuste de contas que está em curso. Mas há uma boa notícia. A generalização da polémica com a intervenção de uma nova consciência crítica da memória coletiva e dos tropos de descobertas, que se centra no tropo de descobertas, no padre António Vieira, na violência policial, no antirracismo, no Marcelino da Mata, ou seja, há, como alguns autores dizem, neste conjunto de ajuste de contas, um regresso crítico da história. E este livro é exatamente isso. Finalmente, mostrar o meu apoio, minha concordância total, os 6 pontos para discutir os legados coloniais que o Miguel Cardina propõe no seu trabalho. Saber bem o que é que foi a relação colonial, saber bem da violência colonial, saber bem do que foi expoliado e roubado no quadro da exploração colonial, para ter uma discussão séria sobre recuperações
sobre imunizações. Finalmente, dois pontos, duas observações para animar um pouco a coisa, assim mais ou menos críticas. Eu pergunto, pode-se analisar a memória da Revolução? Toda a memória crítica sobre o papel do Partido Comunista na Revolução é contra-revolucionária? Eu acho que não é. O Partido Comunista não é a mesma coisa que todo o processo revolucionário. O campo da Revolução Socialista, onde o Partido Comunista se afirmava, foi um campo heteróclito e internamente muito conflituoso, no qual cabe uma memória crítica revolucionária, no qual cabe uma memória crítica progressista. Também neste campo há esquecimentos. Por exemplo, esqueceram-se da repressão do golpe contra sobre a extrema-esquerda maoísta em maio de 1975, com a prisão de mais de 600 pessoas e a violência policial incluída em cima. Portanto, também há esquecimentos e incompletudes no campo revolucionário, não só das mulheres, não só dos direitos das mulheres, que é assinalado no artigo da Constituição, mas também no próprio campo socialista da Revolução. Não sei, por outro lado, se o Zeitgeist, ou seja, o tempo da história de hoje, do início do século XXI, é propício, como se afirma no livro, à revalorização da memória dos antigos colonos do retorno, num quadro geral de crise do sistema, de uma extrema-direita emergente, de uma batalha cultural revisionista, com a proposta até de edificação de monumentos aos reformados na Assembleia Municipal de Lisboa. O que parece é que este ambiente é favorável ao recrudescimento destas ideias, mas já vimos que estas ideias têm um forte contrapeso na sociedade, de uma nova geração de investigadores na sociedade que se deitou mãos a escrever este livro. É um livro incontornável para o estudo da Revolução e eu queria saudar a editora pela coragem de editar e saudar os autores pela excelência do trabalho que fizeram. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, é um grande gosto estar aqui. Em primeiro lugar, que é extraordinário, mesmo que seja um domingo à tarde, a quantidade de gente que está na Feira do Livro. Em segundo lugar, a quantidade de gente que está aqui para connosco, enfim, celebrar o aparecimento deste livro. E começo, seguramente o Miguel iria dizer a mesma coisa, mas como sou o primeiro a dizer, vou ser eu, por dizer não se ouve. Pronto, ok, agora sim, agora já se ouve. Por sentirmos-nos, seguramente eu e ele, enormemente orgulhosos de termos reunido as pessoas que conseguimos reunir em torno deste livro. E é verdadeiramente um luxo conseguir, em várias áreas das ciências sociais em Portugal, juntar estas pessoas numa mesma obra, produzida de forma bastante rápida, fora do âmbito de qualquer projeto de investigação financiado por qualquer entidade, por qualquer agência de financiamento de investigação em Portugal ou fora, e com a abertura imediata que a editora teve à proposta que o Miguel fez,
dois fizemos, mas foi efetivamente o Miguel a fazer, à Tinta da China e a Bárbara Bulhosa, que acolheu imediatamente este livro. Quero recordar, bom, o Fernando já fez a listagem das pessoas que aqui estão, que colaboram no livro, mas é verdade que conseguimos, num momento inicial de uma certa dificuldade em perceber como é que conseguiríamos cobrir enfim, não são todas, mas um número muito substancial e estratégico de áreas, de objetos de análise relativamente à memória da Revolução, e não simplesmente, porque este livro não é efetivamente um livro de história da Revolução e dos seus dois anos de vigência entre 74 e 76, é um livro de história da memória, um livro de seleção, discussão e, evidentemente, a solução de interpretações relativamente ao que é e ao que foi ao longo destes 50 anos a memória da Revolução e do seu significado dentro da sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, por ter sido um momento e um modelo e um processo absolutamente excepcional de mudança dentro da nossa sociedade. A Revolução Portuguesa de 1974 não tem muito pouco a ver, para não dizer que não tem nada a ver, com o 5 de outubro de 1910, com o 24 de agosto de 1820. Inscreve-se forçosamente na história das revoluções portuguesas, mas inscreve-se sobretudo na história das revoluções mundiais do século XX e da segunda metade do século XX. Num continente no qual, na Europa, salvo os acontecimentos em torno de 68, 69, 1968, 69, que muitas vezes são descritos como uma revolução, não há desde 1945 outras revoluções que tenham ocorrido. E como momento excepcional de mudança, suscitou evidentemente reações, e hoje suscita evidentemente discursos de memória, mas suscitou dentro da sociedade portuguesa reações de adesão e de contraposição muito evidentes, muito conflituais, e essa foi a própria natureza da Revolução. A memória da Revolução continua ainda hoje, como bem percebemos, no ano do cinquentenário da sua comemoração, continua ainda hoje a posicionar cada um de nós perante o passado, perante aquilo que nós entendemos que foi a história, a nossa história coletiva, mas posiciona-nos forçosamente no presente e relativamente àquilo que gostaríamos de construir coletivamente também para o futuro. Esta é uma discussão central dos 50 anos de 25 de Abril, ainda por cima, como nós os dois, na introdução, os dois coordenadores, na introdução do livro, chamamos a atenção no último parágrafo, que, diga-se de passagem, fazemos um parênteses, pedimos à editora para nos dar algum tempo até sabermos sobre os resultados das eleições de 10 de março deste ano. O livro estava preparado antes disso, já estava claramente concluído antes disso, mas pedimos, deixa-nos algum tempo para perceber qual é o tom final com que vamos fechar esta introdução. E nesse sentido, permitam-me que eu vos leia. Aquilo que nós acabámos por optar por dizer é que, evidentemente, afeta necessariamente o tom com que estamos a comemorar os 50 anos de uma revolução que, além do objeto de estudo, nos inspira a construir o futuro. Desde logo sentimos que a terra da fraternidade, considerando, obviamente, que o 25 de Abril criou, continua a inspirar as políticas do presente. Mas dentro de um contexto que o Fernando Rosa já aqui descreveu, que é extraordinariamente preocupante, nenhum de nós brinca com as palavras nesse sentido, que é extraordinariamente preocupante à escala nacional e à escala internacional. Nós estamos a 2 semanas de percebermos se a ultradireita francesa passa a governar em França. Então é tão simples feito isso. Depois dela já governar em Itália, depois dela já ter passado por poder em condições tão extraordinárias quanto foi a presidência Trump nos Estados Unidos ou a presidência Bolsonaro no Brasil. Portanto, nesse sentido, a forma como nós hoje nos lembramos, à nossa escala nacional e à escala de todo o universo, que em algum momento se sentiu, em todo o mundo, ou em algum ponto do mundo, se sentiu representado no 25 de Abril. A memória do 25 de Abril é, nesse sentido, é claramente inspiradora. Não tenho, nós dizemos aqui, como seguramente muitos de nós dizemos em muitas outras circunstâncias. É claramente inspiradora na forma como nos identificamos enquanto indivíduos, enquanto coletividade, enquanto país, na história recente, nas nossas autobiografias,
nas nossas biografias, assim é que é, na nossa experiência de vida, mas é evidentemente um ponto central. Como se percebeu no dia 25 de Abril deste ano, mês e meio depois das eleições, como se percebeu que um número excepcional de pessoas perceberam que desta vez, neste ano pelo menos, era forçoso que tomássemos publicamente, presencialmente, nas ruas, uma posição sobre aquilo que estava a acontecer. Gostaria de, nesse sentido, dizer que algumas das contribuições, alguns dos contributos, alguns dos capítulos, evidentemente, colocam, em nossa opinião, muito bem, não fomos nós que escrevemos, na minha ou na Miguel, neste caso, nos dois casos que eu vou citar, colocam muito bem a questão de, como diz Luís Trindade no final do seu capítulo, a tese de uma outra dimensão que talvez já julgássemos perdida da memória da Revolução, perdida do nosso próprio horizonte histórico, a saber, a da abertura do acontecimento, da Revolução, ao futuro, a sua reinscrição na temporalidade mais longa de uma história das revoluções. Porque o 25 de Abril e isto é excepcionalmente importante, a Revolução Portuguesa é um dos modelos a estudar e a ter em conta das revoluções contemporâneas. E inscreve-se na mesmíssima história em que se inscreve a Revolução Francesa ou a Revolução Russa, ou a Revolução Cubana. E a forma, eu procurei, por exemplo, no capítulo que me tocou, e a forma como nós, como em Portugal, e nomeadamente à direita, no universo conservador, se procurou criar, interpretar a Revolução Portuguesa por metáforas, por comparações com outras, o objetivo de quem o fez, de Freitas do Amaral, Mário Soares, no campo da comparação, de Sá Carneiro, por exemplo, e de vários intelectuais do século XXI, que de novo regressam a esta discussão. Com o que é que se parece a Revolução Portuguesa? Em geral, até todas as vezes que essa comparação foi feita, foi para diminuir, foi para dizer que ela era um outro exemplo de revoluções que tinham tido sistematicamente, e evidentemente eu não estou de acordo, nenhum dos autores está de acordo, uma deriva totalitária, e portanto seriam fenómenos históricos a esquecer, a enterrar, cujo legado não deveria estar mais presente nas nossas sociedades, mas ao mesmo tempo, ao fazerem essa mesma comparação, e a procurarem comparações com 1917 ou com 1789, muito mais raro, ou com a Revolução Cubana, sistematicamente estão a fazer justamente o que o Luís Trindade aqui propõe, quem escrevê-la nas histórias das revoluções. Para citar Paulo Godinho, que em algum momento nos recorda que as nossas percepções mais coletivas do que foi a Revolução Portuguesa, do que foi o 25 de Abril, do que foi a experiência revolucionária ao longo daqueles 2 anos iniciais, são a forma como nós dela nos recordamos, isto é muito importante agora no programa de comemorações dos 50 anos, são evidentemente escolhas nossas. Cada um de nós, coletivo ou individualmente, escolhe o que comemorar. E nós sabemos que há um programa mínimo no campo do discurso oficial, há sempre um programa mínimo, mas absolutamente mínimo, sobre o que é sobre o que significa o 25 de Abril. E habitualmente ele centra-se em 2 palavras, cada uma delas muito importantes, a democracia e a liberdade. Mas é verdade, o 25 de Abril foi incomparavelmente mais do que isso. Não foi simplesmente, como muitas vezes até se diz, e eu até creio que historicamente de forma errada, a reposição da democracia em Portugal. Provavelmente ela nunca tinha cá estado. Mas enfim, mas é verdade, a reposição da liberdade, dos direitos, liberdades e garantias que os regimes liberais, de uma forma ou de outra, com as limitações todas que tiveram até 1926, tinham feito. Mas a Revolução foi muito mais. E a Paula Godinho, em determinado momento, diz, ao questionar o regime, a reforma agrária, ao questionar o regime da propriedade latifundiária com outros modos de organização da produção, foi esconjurada pela memória pública, mesmo em datas redondas propensas a comemorações. Porque também é verdade, o Estado, provavelmente muitos de nós, na escolha, mas agora preocupa-me aqui as políticas públicas da memória, o Estado escolhe o que comemorar. E as dimensões de ruptura social, as da socialização da terra, as da ocupação das casas e da apropriação da cidade, as das ocupações de fábricas e da autogestão improvisada ou politicamente preparada de uma infinidade de unidades de produção. Aquilo que foi o terror sentido, que tenha sido sentido, não tenho dúvidas nenhumas,
O terror sentido pela classe dominante portuguesa no período revolucionário, e atenção, eu falo do terror sentido que não permite que historicamente possamos falar do exercício do terror sobre aquela que era a classe dominante em Portugal. Não há nenhum período, não há nenhum terror jacobino em Portugal. Mas por acaso há praticamente uma vendeia, para fazermos a comparação com a Revolução Francesa. Mas é verdade, esse terror que ainda hoje é descrito nas autobiografias de quem faz parte da classe dominante portuguesa, esse terror produziu uma situação, coincidiu com uma situação de tal forma única na sociedade portuguesa que no momento atual e em geral quando comemoramos, quando as políticas públicas da memória promovidas pelo Estado decidem selecionar o que comemorar sobre a Revolução, tendem a omitir os aspectos que são evidentemente mais controversos. Mas são esses aspectos controversos que fazem da Revolução de 25 de Abril a Revolução que ela foi. De outra forma, estaríamos a falar de puros processos transicionais democráticos com as limitações tão evidentes que nós conhecemos àqueles que, por exemplo, ocorreram aquele lado em Espanha, na Grécia ou geralmente na América Latina, por exemplo. Termino com um agradecimento evidentemente ao Fernando Rosas por ter aceito fazer o prefácio do nosso livro e eu subscrevi a prática totalidade, ainda que não compete a mim fazê-lo de forma alguma, da intervenção que ele faz relativamente, mesmo incluindo aquilo que ele entendeu ser os dois aspectos que era para, já não me lembro se disseste, para aquecer o debate. Todas as memórias, e nós dizemos aqui sistematicamente, todas as memórias são discursos construídos ao longo do tempo, mas que respondem no momento em que são enunciados, enquanto discurso da memória. Lembro-me que, na minha opinião, no passado isto foi assim. Todas as vezes que os enunciamos, são discursos que correspondem ao contexto que fazemos, portanto, em cada presente em que vivemos. Nesse sentido, todas as memórias têm que ser forçosamente, socialmente aceitas e socialmente têm que ser tomadas como representativas. Todas, contudo, têm um significado. E, portanto, recordar tem um significado político, recordar os 50 anos de 25 de Abril tem forçosamente um significado político. Eu, pelo menos, me inscrevo naqueles que diz o repertório das nossas, o repertório simbólico do que foi a Revolução e as nossas memórias do 25 de Abril de há 50 anos atrás, eu também as tenho, autobiograficamente, de 9 anos, são forçosamente, em minha opinião, em 2024, é um dos muitos elementos no repertório de uma resistência que temos mesmo que fazer. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Nós temos 5 minutos, a Bárbara acabou de me fazer sinal, portanto eu vou efetivamente ser muito breve, até porque Fernando Rosa já fez uma apresentação do livro de uma maneira muito clara. Aliás, aproveito também para agradecer ao Fernando não só a apresentação do livro, como o prefácio com que abrimos esta obra. Agradecer também à Bárbara, porque eu lembro perfeitamente o momento em que lhe propus, porque foi exatamente aqui na Feira do Livro, o ano passado, enquanto estávamos ali a assinar os livros do Atrito da Memória. Oh, Bárbara, eu e o Manel temos aí uma ideia do livro, o que é que tu achas? E a Bárbara prontamente abraçou esta ideia, que eu e o Manel já há alguns meses estávamos a trabalhar nela, tínhamos já feito alguns convites, está ali a Paula Godinho, está ali a Joana Craveiro, não sei se está aqui mais alguns dos autores, mas tínhamos convidado estas 7 pessoas que, no fundo, contribuíram para esta obra coletiva que, como o Manuel aqui acabou de dizer, procura abordar aspectos particulares daquilo que é a recordação da memória do 25 de Abril e da Revolução. Eu vou só deixar 2 ou 3 notas muito sucintas sobre isso. Boa parte daquilo que me parece importante, o Manel já o disse de uma maneira muito clara e, portanto, não vale a pena estar a repetir. Há um aspecto que tem a ver justamente com a ideia de memória. Portanto, este não é, como já foi dito, um livro de história, não é quem abrir este livro à espera da história do 25 de Abril, não é isso que aqui está, ainda que se cruze naturalmente com a história do 25 de Abril, com a história da colonização e da descolonização, com a história do retorno, com a história das mulheres, com a história da reforma agrária, com a história cultural,
Porquê? Porque fazemos esse pano de fundo para depois mostrar como é que a sociedade portuguesa foi lembrando estes aspectos da memória desse tempo. Portanto, entendemos a memória enquanto representação do passado que vai ressoando nos dados presentes. Este aspecto é importante justamente porque, e eu creio que isso fica muito evidente no livro, a memória do 25 de Abril é uma memória importante, central nas décadas da democracia portuguesa, justamente porque, como o Fernando Rosas costuma dizer, o 25 de Abril e a Revolução é a marca genética da democracia portuguesa e, portanto, isso acaba por configurar aquilo que é o modo como a sociedade e o Estado recordam esse evento fundador, ainda que com as tensões e com os silenciamentos, justamente que o Manuel falava e que nós procuramos pôr em evidência, e isso baralha também o modo como nós perspectivamos, e isto é particularmente interessante, até do ponto de vista historiográfico, as noções de distância e de proximidade. Porque se nós, como aliás dizemos na introdução, se nós andássemos numa máquina do tempo até aquela quinta-feira, como aliás a Tinta da China agora assinala num belíssimo livro, 25 de Abril de 1974, aquela quinta-feira marcante na história da política de Portugal, andávamos mais de 50 anos para trás. Portanto, demoraríamos mais tempo do que o tempo que andaríamos daquela quinta-feira do 25 de Abril, andássemos até à Segunda Guerra Mundial ou até mesmo à Constituição de 33. Portanto, o 25 de Abril está distante no tempo e ao mesmo tempo está próximo, justamente porque é ainda modelador e é ainda um elemento da dinâmica conflitual da sociedade portuguesa. Aliás, não é à toa que ele é evocado em momentos específicos. Com isto termino. Pensemos no que foi as apropriações do 25 de Abril durante os anos da Troika, o uso das granduladas como forma de crítica política e de alguma forma de vexame das elites que procuravam aplicar o programa de austeridade, ou como vimos este ano, os 50 anos do 25 de Abril, não como uma espécie de evocação antifascista genérica de um tempo que importava lembrar, mas não, uma parte das batalhas do presente. E é por isto que centenas de milhares de pessoas saíram à rua neste 25 de Abril, muitas em Lisboa, eu estive em Coimbra, onde estiveram cerca de 10 mil pessoas, muitas estiveram no Porto e em outros locais. Porquê? Porque sabem que falar do 25 de Abril neste momento é também trazer o 25 de Abril, é parte de uma memória operativa que ajuda nos combates que se fazem nos dias de hoje, em termos políticos e em termos sociais. E, portanto, quando nós fizemos esse livro, e daí o Manel lembrar que deixámos um parágrafo solto. O parágrafo solto era o parágrafo que nós, em janeiro, quando entregámos o livro à Bárbara, dissemos, mas vêm eleições e não sabemos o resultado, e precisamos ter um parágrafo para assinalar aquilo que vai mudar a seguir. E, de facto, eu creio que alguma coisa mudou, não para melhor em termos políticos, do meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade maior para quem se reivindica da memória do 25 de Abril e sabe que ela ainda tem um poder operativo grande no presente. Obrigado. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Nós vamos fechar, não sem antes vos dizer que o Miguel e o Manuel estarão aqui no pavilhão da Tinta da China, disponíveis para conversar e para assinar livros que tenham o bom gosto de ir comprar ali na barraquinha. Muito obrigada.